Fala galera, tudo bom? Rodolfo aqui do Decisão de Valor e hoje você não pode perder esse vídeo de jeito nenhum. Hoje nós vamos falar aqui sobre como mudar os seus hábitos financeiros. Como é que a gente consegue mudar a nossa forma de lidar com o dinheiro, e isso é super importante porque é isso que vai construir o seu resultado a longo prazo, né? Então, se você quer ir rumo à sua prosperidade, ir rumo à sua liberdade financeira, fica até o final do vídeo. Mas antes da gente começar, eu tenho que te pedir para deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, aciona aqui o sininho, o badalo, né? Deixa tudo marcado as notificações. Isso vai ajudar a gente e ajuda você também. O YouTube não só vai te avisar de vídeos aqui do canal, mas quando você interage com esse tipo de conteúdo, ele traz também recomendação de outros canais legais aí para você com muito conteúdo bacana sobre finanças. Então, ajuda a gente e você está se ajudando também. Sem mais enrolação, vamos começar do começo, né? Por que construção de hábito financeiro é um negócio tão importante? O nosso amigo lá, Aristóteles, já dizia que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Não virei o Bruno Perini, embora eu goste muito dele aqui. Mas por que isso é tão importante? Porque, de fato, se você for pensar, a gente só se torna bom de verdade, a gente só consegue atingir resultado naquilo que a gente faz repetidamente. Um bom nadador, ele só é um bom nadador porque ele treina todo dia. Um bom jogador de pôquer treina todo dia. Um bom cozinheiro treina todo dia. Lógico que a gente tem a habilidade envolvida, etc., mas todo mundo que quer ficar bom em alguma coisa faz aquilo todo dia. E até as coisas ruins. Se você for pensar em alguma pessoa que tem uma característica marcante em termos de comportamento, você vai ver que ela faz aquilo repetidamente, é por isso que se torna marcante, aquilo começa a se tornar parte da personalidade dela, de quem ela é. Então, se você quer mudar quem você é, você também tem que mudar os seus hábitos. Se você quer se tornar uma pessoa que é próspera, você tem que adicionar hábitos de pessoas que são prósperas na sua rotina, quando a gente está falando de grana, tá legal? E para isso a gente tem que olhar para o seguinte, né? Se você hoje não está onde você quer e se você acha que a sua vida financeira não está tão legal, provavelmente é porque tem hábitos do seu dia a dia, coisas que você faz ali no automático, que estão te afastando de ser essa pessoa que você gostaria de ser. Concorda comigo? Se você está gastando mais dinheiro do que deveria com alguma coisa, muito provavelmente você tem inclusive gastado dinheiro de forma automática com isso. Alguns exemplos, vou contar uma história rápida sobre mim aqui. Eu já falei isso antes, mas na época eu viajava muito, cerca de 2 ou 3 vezes por semana eu estava na estrada aí, e eu tinha um hábito de parar em algum lugar e comprar uma garrafinha de água. Então eu parava num posto para abastecer, eu comprava uma garrafa d'água. Eu parava numa padaria, eu comprava uma garrafa d'água. E quando eu ia ver no final de semana, eu tinha 4, 5, 6 garrafas d'água no carro. E, bom, qual que é o problema disso? O problema é que normalmente eu não tomava essa água. Eu comprava uma garrafa d'água porque eu tinha, vamos dizer assim, não queria ficar com sede na estrada. Se eu ficasse com sede, eu tinha uma água ali comigo. E muitas vezes eu acabava entrando no automático ali na hora de dirigir, pensando em trabalho, em outras coisas, e eu nem tomava aquela água. Ou seja, era o maior desperdício que eu podia fazer com o meu dinheiro, comprar aquelas garrafinhas d'água ali. Sei que é pouco dinheiro, pouca coisa, mas é assim que a gente constrói bons hábitos, certo? Então, com o tempo eu fui tirando isso da minha rotina ali e parei de gastar dinheiro com besteira, né? E quando a gente fala em vida financeira, eu sempre falo dos 3 pilares. Bom, primeiro, aumentar a receita. Então, se você é uma pessoa física, você pode procurar uma renda extra, uma empresa, você pode adicionar novos produtos, mas você aumentar o quanto você ganha, você pode tentar se qualificar mais como profissional para cobrar mais pelo teu serviço. A segunda coisa, reduzindo os teus custos, então gastando menos também. Lembra que 100% daquilo que você economiza é seu, enquanto quando você aumenta a receita, você tem uma margem daquilo que é seu. Uma parte é imposto de renda, uma parte é custo, enfim. Então reduzir custo é sempre uma boa opção. E por último, investir bem o que sobra. Porque se você deixar o dinheiro parado sem trabalhar para você, você vai trabalhar até morrer. Você precisa, com o tempo, ir construindo um patrimônio que trabalhe para você, ativos que vão gerar uma renda passiva para você lá na frente. Então, em cima desses 3 pilares, nós vamos falar um pouquinho agora de como é que a gente melhora os nossos hábitos, ou alguns dos nossos hábitos. O pano de fundo disso que eu vou falar para vocês, galera, é um livro do senhor James Clear, chamado Hábitos Atômicos. É um livro muito bom que eu já li e ele traz uns ensinamentos muito legais de como é que a gente constrói bons hábitos e como é que a gente elimina bons hábitos, explicando um pouco como é que os hábitos funcionam. Eu não vou entrar a fundo nisso, vocês podem dar uma procurada no livro aí na internet, deve ter muitos vídeos falando sobre hábitos atômicos de uma forma geral, mas eu vou trazer algumas das principais lições que a gente tem aqui aplicados a esses 3 pilares que a gente conversou. Então a gente deixa as coisas mais práticas aqui para o mundo de finanças pessoais, tá legal?
Então, por exemplo, uma das coisas que o Sr. James Clear fala lá no livro dele é que uma coisa super importante para você construir novos hábitos ou eliminar hábitos ruins é você ou adicionar gatilhos para esses hábitos ou remover gatilhos. Lembra que eu falei que eu comprava água quase que no automático? É porque a nossa cabeça funciona de tal forma que tem alguns gatilhos que trigam comportamentos que, se a gente não está prestando atenção, a gente realiza aqueles comportamentos no automático. Por isso que são hábitos tão enraizados na gente. Quando a gente traz para o mundo financeiro, o que é que a gente pode fazer? Se a gente está falando de adicionar renda, o ideal é que você, se você criou algum mecanismo de renda extra, que você incorpore aquilo na sua rotina de forma que a tua rotina vá trigando os seus comportamentos com relação àquilo. Por exemplo, se você resolver que você vai fazer Uber, você criar horários específicos na tua rotina para que, por exemplo, você chegou do trabalho, você vai fazer o que você tem que fazer na tua casa, uma rotina ali, e dali você já sai direto e vai fazer um Uber. Porque se um dia, você precisa ir no supermercado antes, no outro dia você vai resolver um outro problema antes, no outro dia você vai fazer outra coisa antes, você não cria esse comportamento automático de chegar em casa, se preparar e sair para fazer a tua rotina de Uber, por exemplo. Mesma coisa para aulas, vou dar aula de violão. Você tem que criar um momento na tua rotina, um trigger, para que você procure novos alunos, por exemplo. Né? Lógico que o momento da aula está ali agendado, mas você precisa criar um momento de buscar novos alunos. Você tem que pensar nessa rotina toda e colocar no teu dia a dia de forma que fazer aquilo se torne cada vez mais automático para você. E quando a gente está falando de hábitos ruins, a gente tem que eliminar, remover os gatilhos. Então, por exemplo, se você está acostumado a estar, por exemplo, em grupos de WhatsApp onde você tem pechinchas ali de produtos para ser comprado. Sai desse grupo. Por quê? Porque ver um preço baixo de alguma coisa ali é um gatilho para você comprar muitas vezes. E muitas vezes você vai acabar comprando um produto que você nem precisa mais ou que você nem precisa tanto, simplesmente porque você viu uma oferta naquele grupo de WhatsApp ali que é, na tua cabeça, imperdível. Tá? Então, você removendo esse trigger, você removendo esse gatilho da tua vida, você vai evitar de ficar gastando dinheiro à toa. Tá legal? E quando a gente passa para investimento, aí é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque são hábitos de ciclo um pouco mais longo, né? Custo você tem todo dia, você sempre gasta alguma coisa. Quando a gente fala de investimentos, você tem que criar um gatilho muito específico, porque você vai fazer isso uma vez por mês quando cai o teu salário na conta, por exemplo, certo? Ou uma outra ideia é, se você tem uma renda extra e você consegue aplicar 100% dessa renda extra, um super gatilho é, tudo que pingou na minha conta vindo do Uber, eu automaticamente ponho numa conta de investimento. Tudo que veio da aula de violão, eu ponho ali, e assim por diante. Eliminar os gatilhos com relação a custos, colocar gatilhos de renda extra, colocar gatilhos ali de investimentos é super importante para a tua rotina. Tá? A segunda coisa que ele fala é que os bons hábitos, você tem que tornar aquilo atrativo. Né? Aqui entra um pouco um aspecto mental de você muitas vezes se lembrar de por que é que você está querendo guardar aquele dinheiro. Então, se você está guardando dinheiro para uma viagem específica, coloca alguma coisa que te lembre daquela viagem, um lugar onde você sempre veja aquilo, para que naquele momento em que você estiver cansado, aquilo ajude a te motivar. Né? Você mistura um pouco aqui de motivação com um pouco de disciplina no dia a dia também, que tem tudo a ver com um hábito ali. Você pode, por exemplo, colocar a tua conta de investimento ali, sempre que você fizer um depósito nela, você falar para você que você está pagando uma parcela a mais da tua aposentadoria, pagando uma parcela a mais da tua liberdade financeira, criar um olhar para as coisas que você está guardando dinheiro que torne aquilo atrativo. A mesma coisa para uma renda extra. Se você está dando aulas, você pode não só pensar na parte financeira, mas, poxa, que legal, eu estou pegando uma pessoa que tinha vontade de aprender a tocar um violão, uma habilidade qualquer, e eu estou ajudando essa pessoa. Você começa a tornar isso mais atrativo. Então, isso é uma dica legal que ajuda você a incorporar melhor aquele hábito na tua vida. O contrário também. Por exemplo, eu comecei a deixar as garrafinhas de água no meu carro todas acumuladas. Eu não jogava fora, eu jogava fora uma vez a cada 2 semanas. Porque eu olhava para aquele monte de coisa e aquilo me dava uma sensação tão ruim que eu acabei incorporando na minha rotina não comprar mais ou não gastar mais dinheiro à toa com aquilo. O que eu fiz? Eu comprei uma garrafinha de metal e o que eu fazia antes de sair de casa eu enchia aquela garrafa. Né? Uma garrafinha térmica legalzinha, botava no carro e levava comigo. No final do dia aquela garrafa normalmente estava pela metade, ou seja, eu não teria tomado tudo mesmo. E aquilo com certeza foi pago por milhões de vezes ali com a quantidade de garrafinha que eu
botava de água no carro, tá? Quando a gente vai para investimento, ou quando a gente vai para custo, então é importante que você fale, poxa, eu não deveria ter comprado isso. Você consegue moldar aquilo na tua cabeça de tal forma que te traga uma lembrança negativa. Ou uma coisa que você pode fazer também é fazer um rapa nas tuas coisas a cada X tempo e vender aquilo que você não utilizou. De forma que aquilo se torne para você uma lembrança de não ficar comprando coisas novas, porque vai te dar um trabalho, ter que juntar, anunciar, vender, entregar. E se você se forçar a fazer isso algumas vezes, você vai começar a pensar 2 ou 3 vezes ali antes de comprar. Tá legal? E por último, além de você, vamos lá então, colocar um gatilho ou remover os gatilhos, você tornar aquilo atrativo ou algo ruim para você, né, uma lembrança ruim, você tornar fácil de fazer. Por quê? Se você, vamos pegar o exemplo do Uber aqui na renda extra, se você chega em casa, teu carro está desabastecido, o pneu não está calibrado, o carro está sujo, você precisa limpar o carro, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, pô, até eu fazer isso aqui vai ser aí 30 minutos, pô, vou ter menos tempo para poder trabalhar de fato, vou gerar menos renda. Se você deixa o teu carro arrumadinho, pronto, limpinho, né, no jeito ali para quando você for fazer a sua rotina tá tudo certo, pô, a chance que você tem de ir lá e fazer o que você tem que fazer é muito maior. Né? Se a gente está falando de um hábito negativo que você quer eliminar, é o contrário, torna aquilo difícil. Então, exemplo que eu dei, remove os grupos de WhatsApp que estão ali fácil, 2 cliques você comprou, não deixa aplicativos de compra no teu celular, especialmente se você for deixar, não deixa logado. Você já tem que entrar, pôr senha, lembrar de senha, enfim, já dificulta um pouco o teu acesso. Né? Você pode mudar o teu processo, o teu processo mental para falar, pô, eu sempre vou comprar um produto com frete grátis, porque aquilo te obriga a procurar mais. Se te obriga a procurar mais, te deixa mais difícil de realizar aquela compra. Ou você vai colocar uma coisa que você precisa e você vai deixar no carrinho ali esperando até que apareça outra coisa que você também precisa para você juntar essas coisas e comprar. Enfim, tudo que dificulta o teu processo acaba evitando que você tome uma ação no automático, certo? Se a gente está falando de investimento, pô, a mesma coisa. Se você todo mês for parar para decidir em qual investimento você vai pôr, o que eu faço hoje, muitas vezes você não vai ter tempo, aquele dinheiro fica na tua conta e você acaba gastando o dinheiro ao invés de investir. Então, seleciona um investimento seguro, simples de colocar dinheiro, por exemplo, um Tesouro Selic, tá? Não é uma recomendação, poderia ser um CDB, enfim, outros produtos aqui, mas alguma coisa que você não precise pensar para investir. Tem um risco muito baixo, que seja fácil de você fazer a aplicação, você não tem nem que pensar. Por quê? Caiu o teu dinheiro, você vai ali, 2 cliques, jogou para a conta da corretora, comprou um tesouro direto, pronto, está investido aquele dinheiro, está guardadinho ali, e aí você coloca na tua rotina, a cada um mês ou a cada um tempo você vai lá e avalia melhor onde é que você vai pôr o seu dinheiro. Ah, pô, agora tá legal de fazer tal movimento, agora tá legal de eu aportar em outro produto, mas ele já não está mais na tua conta, você já guardou, já está seguro aquele dinheiro guardadinho na tua conta de investimento por onde ele já começou a render alguma coisa para você. Tá legal? Uma outra coisa que você pode fazer, criar checklists. Então, se você está fazendo doces para vender no teu trabalho, pô, já deixa toda a tua lista de compra prontinha. Você já sabe, quando você chegar no supermercado, o que é que você tem que comprar para poder ter insumos para fazer os teus produtos. Enfim, você consegue colocar coisas na tua rotina que facilitem que aquele hábito que você quer adicionar se torne mais fácil, né? E o contrário também, como eu falei, remover as coisas do celular, etc. Então, com esse tipo de coisa, você vai facilitar os teus hábitos bons e vai começar a reduzir os seus hábitos negativos. Uma outra coisa super importante que ele fala no livro é que se a gente cada vez mais aquilo que a gente faz repetidamente, né, os nossos hábitos, e se a gente deixa de ser a pessoa cujos hábitos são ruins, quando a gente começa a abandonar esses hábitos, quanto mais a gente perseverar nessa mudança, menor a chance dela se reverter. Então, você pode fazer um compromisso com você mesmo de que, pô, eu vou fazer isso por pelo menos 2 meses. Se 2 meses é muito para você, pô, eu vou fazer isso por pelo menos 1 mês. À medida que você começar a construir esse hábito, colocar isso no seu dia a dia, sem desistir, mesmo no momento em que você talvez perca um pouco a fé naquilo que você está fazendo, mas você está fazendo por disciplina, porque você colocou na sua rotina, se fez um compromisso contigo mesmo, que você vai fazer aquilo por X tempo, depois desse período começa a se tornar mais fácil você se manter no hábito. Por quê? Porque aquilo começou a se tornar parte da tua personalidade, de quem você é,
aquilo que era ruim começou a deixar de fazer parte de você e você tem um custo maior de abandonar aquele hábito bom. Você fala, pô, eu já estou guardando dinheiro aqui há tantos meses, vou parar com isso agora, né? Ou você passa, por exemplo, a olhar para o teu salário já contando com ele um pouco menor, então aquilo se torna algo automático na tua vida. Então, quanto mais tempo você continuar fazendo aquilo que você queria criar de mudança na tua vida, maior a chance que você tem de continuar. E toda vez que você quebra essa rotina, tenta voltar o quanto antes. Então, uma coisa super importante para hábitos também. Poxa, esse mês, cara, eu fiz uma bobagem e não sobrou dinheiro para investir. Tudo bem, foi uma falha do processo, foi ruim, legal. Não deixa isso te abalar no próximo mês. Fala, pô, no próximo mês eu vou fazer certo porque eu não quero perder aquilo que eu construí até agora. Se você comprou uma besteira, não deixa aquilo te abalar e falar, pô, agora já foi. Não. Põe a cabeça no lugar, volta e fala, beleza, eu errei essa vez, agora eu vou fazer certo na próxima. Pô, se você está acostumado a fazer uma renda extra ali, você está fazendo Uber 3 vezes por semana, e por um dia você não pôde fazer por alguma coisa, pô, vai na próxima, se obriga aí de qualquer jeito para não deixar que aquela pequena derrota se torne uma derrota permanente. Não desiste daquilo que você está tentando mudar. Não abandona teu hábito só porque você falhou uma vez, certo? E tenta sempre começar com alguma coisa que seja fácil e pequeno. Se você não consegue construir um hábito grande no começo, escolhe uma coisa pequenininha, adiciona aquilo na tua rotina. No próximo momento, aquilo já está funcionando, você adiciona o próximo. E assim você vai criando uma mudança pequena e com o tempo ela vai se acumulando e tornando uma mudança maior na sua vida. Galera, espero que vocês tenham gostado bastante da conversa de hoje. Ela foi um pouco menos matemática, um pouco menos direta, um pouco mais inspiracional, mas acredite que mudar os seus hábitos é tão importante quanto você aprender sobre dinheiro. Por quê? Lembra que, especialmente se você está começando agora, os aportes no começo são muito mais importantes do que você achar uma taxa de investimento super bacana. Então, foca em manter o seu hábito, em manter a consistência nos aportes, em continuar guardando dinheiro, porque você vai crescendo o teu bolo inicial, enquanto isso te dá tempo para estudar e saber o que fazer com esse montante que você está criando. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado bastante. Deixa o joinha de vocês, se inscreve no canal, manda isso para alguém que queira aprender um pouco mais sobre como melhorar os hábitos financeiros. Tá legal? Eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Abraço e até a próxima.